perguntaram se era verdade que eu tinha saído do exército. E realmente é verdade. E muita gente me procurou para saber se era uma decisão minha, se tinha acontecido alguma coisa, algum problema. Foi uma decisão que nem eu esperava. Se eu fosse pensar há 2, 3 anos atrás, eu nunca imaginava isso, o que aconteceu. Foi realmente uma decisão minha. É uma decisão muito bem pensada. Para eu poder contar o porquê que eu saí do exército, eu vou ter que falar primeiro como que eu entrei no exército. Então, eu sou o Douglas, eu sou capitão da reserva. Eu pedi demissão do serviço ativo em novembro do ano passado, então eu era oficial de carreira e com um pouco mais ali de 10, 12 anos de serviço, eu acabei pedindo essa demissão. E o primeiro ponto é que me perguntam se eu pedir demissão, eu só pedi uma licença. E eu decidi não pegar essa licença e realmente pedir a demissão, realmente sair do serviço ativo. Então, mais pra frente eu vou entrar nos detalhes do porquê que eu decidi fazer essa demissão e não solicitar essa licença. Não tenho nada contra o exército, inclusive tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, o exército me proporcionou. Eu entrei muito cedo, então eu estava com 16 anos quando eu entrei. Eu lembro que naquela época eu não tinha um objetivo muito claro do que eu queria fazer e acabei entrando na carreira militar. A rotina era completamente diferente, então era uma academia militar, uma rotina militar, muitas regras, muitos regulamentos. Era um regime de internato, então a gente ficava de segunda a sexta e às vezes até mesmo fim de semana. Mas eu tive aí certa facilidade para poder me adaptar, consegui passar os 5 anos ali, passei bem. Acabou que eu me formei, estava com 21 anos, saí de Resende, no estado do Rio, e decidi ir para o Rio Grande do Sul. Tinha essa vontade de conhecer novos lugares e eu já estava agora como oficial do Exército, uma carreira de funcionário público, uma carreira onde eu recebia por hora trabalhada, então sabia quanto que eu ia ganhar, então essa segurança, essa estabilidade era algo que sempre me passavam que seria muito interessante ter, e acabava que isso gerava uma zona de conforto bem interessante. Todo o nosso ano era amarrado um calendário, então eu só precisava ir seguindo aquele calendário, cumprindo as atribuições. Se fosse chamado para alguma demanda urgente, estava lá, a gente estava pronto para poder atuar. Só que acabou que com o passar dos anos eu comecei a me sentir muito parado. E eu comecei a ver como que eu poderia buscar novos desafios, tentar me distrair daquela rotina. Nesse ponto foi quando eu solicitei a transferência para Marabá, então guarnição especial. E eu pensei, não, eu estou ganhando a mais, eu tenho que fazer alguma coisa para fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. E eu, como funcionário público, que eu já era militar, eu já tinha o meu salário caindo mensalmente. Então, o dinheiro vinha. Então, eu já sabia como fazer dinheiro. Recebendo mais, gastando melhor, eu tinha que aprender a investir. Comecei a descobrir alguns ensinamentos básicos ali, alguns princípios que eu preciso ter para investir. Não adianta eu querer procurar o melhor investimento, não adianta eu querer, enfim, sair comprando qualquer coisa se eu não souber os princípios básicos. E eu entendi que eu precisava realmente investir melhor. Então eu tinha uma reserva em títulos públicos, mas eu peguei grande parte do que eu tinha e coloquei realmente no mercado de ações. E eu falei, quer saber? Peguei, coloquei esse dinheiro na bolsa de valores e falei, agora eu tenho que aprender a investir. Agora eu não tenho mais saída. Só que isso acabou mudando muita coisa, não só em relação aos meus ganhos financeiros, enfim, isso mudou até o meu estilo de vida. Então, quando deu a crise, que tudo caiu, eu peguei as reservas que eu tinha, joguei tudo na bolsa, porque eu já tinha esse conhecimento, eu já tinha essa experiência, eu já tinha essa segurança para poder fazer isso, e tudo que entrava do meu salário, já que eu era servidor público com salário estabilizado, em torno de 40% a 50% eu jogava direto para o mercado financeiro. E o que eu fiz? Aproveitei a pandemia, peguei os maiores cursos, que consequentemente também eram os mais caros, que estavam com preço bem descontado, ou seja, eu aproveitei a queda da bolsa e a queda dos cursos e comprei muito curso também e fui estudando, fui me aperfeiçoando. Aproveitei que eu estava preso, não podia treinar, não podia correr, não podia sair à rua, enfim, aquela confusão toda. Peguei e comecei a estudar ainda mais. E eu comecei a publicar bastante isso nas minhas redes. Por que eu publiquei? Porque isso era o mundo que eu estava tendo contato agora e que muita gente do meu meio, os meus colegas, os meus amigos, os meus familiares não tinham esse acesso. Então eu falei, eu vou tentar falar o que eu consigo falar, tentar ensinar o que eu posso ensinar, porque assim as pessoas vão começar a ter esses ganhos também. E eu comecei a falar disso, e muita gente me procurou, cara, me ensina a investir, me ensina a fazer o que você faz isso, faz aquilo. E eu não tinha muito tempo, até porque o trabalho era muito grande. Então o que eu falei, vou fechar uma primeira turma de mentoria e vou explicar o que eu faço. Deu muito certo, fechei a turma, expliquei o que fazia, fechei uma segunda turma, acho que 2 meses,
3 meses depois, eu fazia dinheiro com o meu salário e agora eu fazia dinheiro de outra forma. Na verdade, de outras duas formas. Eu fazia o dinheiro com essas turmas e eu tinha a renda extra dos meus investimentos. Ou seja, comprando ativos que me pagam renda, dividendos, eu não tenho que trabalhar mais para receber essa renda. Testava a minha técnica, testava o método, estava dando certo, eu passava esse método para os meus colegas, para os meus amigos, eles começavam a ter resultado também. Alguns deles deixaram até de fazer financiamentos, deixaram de fazer consórcios, alguns já tinham consórcio, desfizeram consórcio para poder começar a investir, começou a mudar a realidade deles também, ver o resultado deles, ver o meu resultado, ver o benefício que isso dava, tanto para a pessoa quanto para a família da pessoa, isso foi fenomenal. E eu falei, não, eu preciso trabalhar mais com isso. E acabava que no meu tempo livre, seja 5 horas da manhã, no horário do almoço, à noite, eu tentava fazer conteúdos nas redes sociais, atender as minhas turmas de mentoria, só que eu ficava muito tempo preso naquela minha rotina que eu tinha de servidor público e de militar. Então eu comecei a me sentir um pouco desconfortável em relação a isso e a minha felicidade era realmente o meu trabalho extra. Então era realmente trabalhar com a educação voltada ali para finanças pessoais e para investimentos. E acabou que eu me vi preso ali naquela teoria de Pareto, né, 80-20. Então, digamos que eu passava 80% do meu tempo preso ali na minha profissão de servidor, só que a minha felicidade inteira estava naqueles 20% que eu me dedicava à minha outra carreira. E isso estava começando a me incomodar, porque na minha outra carreira eu conseguia ver os resultados de uma forma mais direta, as pessoas crescendo, as pessoas se desenvolvendo, enfim, eu conseguia ver o resultado. E na minha outra profissão eu já estava há 12 anos, estava me sentindo preso, não conseguia crescer. Eu tinha que crescer e virar coronel general para eu poder passar algumas mudanças que eu queria, algumas otimizações em processos, e isso eu não poderia fazer ainda como capitão. Eu me vi travado nisso. E quando eu me vi travado, eu tive que pensar, poxa, o que eu faço? Estava aprendendo tanta coisa que se eu quisesse voltar a ter a vida que eu tinha que esquecer tudo que eu li. E isso, normalmente não é possível. E acabou que teve um livro muito interessante, chama Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. E quando ele falava, né, algumas coisas bem interessantes nesse livro, e uma delas era o seguinte: quando você tiver que tomar uma decisão, principalmente em relação à carreira, e que é uma decisão difícil, coloca diversas opções. Eu não lembro certinho, letra por letra, palavra por palavra que ele coloca, mas era mais ou menos assim: se você não fizer nada, se você manter a sua vida do jeito que ela é agora, na profissão que você está, enfim, se você não mudar nada, como que vai ser daqui a 10, 15 anos no seu futuro? Meu futuro como capitão seria major, coronel, resolvendo os mesmos problemas que eu já resolvo. Então, daqui a 10 anos eu ia estar com os mesmos desconfortos, com as mesmas dores, vamos assim dizer, e isso poderia me incomodar bastante. Então, não poderia, já estava me incomodando bastante. Eu não tinha uma visão tão positiva de como seria no futuro, e nesse livro tinha a outra opção. E se você tentar algo novo? Qual que é a pior hipótese? A minha pior hipótese vai ser eu ter que talvez prestar um outro concurso. Enfim, eu já tenho as minhas economias, eu já tenho os meus investimentos, eu vou ter aí 1, 2 anos para eu poder me virar e conseguir uma nova fonte de renda estável. Só que se eu tentar sair da minha zona de conforto, tentar algo novo e essa coisa der certo, qual que é a possibilidade, o limite máximo de crescimento? E não tem. Hoje em dia não tem, porque hoje em dia eu posso ajudar uma pessoa, 2, 5, 10, 50, 100, 1000 pessoas, então não tem esse limite de pessoas que eu possa ajudar e que eu queria ajudar. Então eu coloquei isso tudo num papel e no final do ano passado, ali no segundo semestre do ano passado, eu comecei a refletir muito em relação a isso. Foi o período que eu sumi um pouco das redes sociais, porque a minha cabeça ela tava fritando. Porque eu pensava, poxa, será que eu largo a carreira? Será que eu abro mão de uma coisa estável? Até porque eu estou indo contra 90% das pessoas do meu meio. Então, do meu meio, ou todos são concursados militares, ou são pessoas que estão tentando um concurso público. Ou seja, eu estou no meio de uma crise, não sei quando pode ser a próxima crise, em ano de eleição que muda tudo, enfim, pode ser uma confusão. E eu vou largar esse emprego estável para tentar algo que não tem garantia, algo que não vai dar certo, que não tem garantia que dê certo, na verdade. Então eu estava nessa confusão mental e eu decidi, poxa, eu acho que eu vou tentar. E por que eu tive essa coragem, digamos, por que eu consegui tomar essa decisão?
foi porque o investimento, né, aprender a investir me trouxe duas coisas muito importantes que eu acho que sem isso eu jamais teria pedido a minha demissão. A primeira delas é segurança. Eu entendi o papel de cada ativo na minha carteira. Então eu conseguia entender como que a minha carteira ela se equilibrava, então isso me deu segurança. E a outra coisa que aprender a investir me deu foi a possibilidade de ganhar, de fazer mais dinheiro de formas variadas. Então antigamente eu só sabia trabalhar para ganhar meu salário. Hoje em dia não, hoje em dia eu sei diversas formas de ganhar dinheiro, seja com renda extra passiva dos investimentos, seja com, enfim, estratégias de milhas aéreas, estratégias de cashback, oferecer serviços, mentorias, enfim, eu tenho como fazer outras fontes de renda. Então se eu já sei fazer dinheiro, se eu já sei investir dinheiro, se eu gasto bem meu dinheiro, se eu tenho segurança, se eu tenho esse conhecimento, para que eu vou viver uma vida que eu não conseguia ficar satisfeito, ficar tranquilo, ficar bem comigo mesmo? Eu não estava sendo o Douglas. E isso acabava me corroendo por dentro. Então foi quando eu tomei a decisão, pedi realmente a demissão e não pedi aquela licença não remunerada que eu poderia ter solicitado. Porque se eu peço a licença e não dou o meu 100% na minha outra carreira, na minha outra atividade que eu escolhi fazer, eu, enfim, iria me auto-sabotar, não ia ter bons resultados, não iria me entregar ao processo da forma que eu deveria me entregar. Então eu falei, quer saber, eu vou queimar a ponte, eu vou realmente pedir a demissão, porque quando eu pedir a demissão, eu vou estar com o meu na reta. E quando a gente está com o nosso na reta, a gente bota a cabeça para pensar, o cérebro pensa em coisas que normalmente ele não pensaria, ele começa a trabalhar mais, a gente consegue ver novas possibilidades, a gente consegue ver outras formas de enxergar o mundo que a zona de conforto jamais iria me permitir fazer. Então, se eu pedisse a licença, eu estaria na zona de conforto. Pedi a demissão justamente para sair dessa zona de conforto. E, consequentemente, pedi a demissão em novembro, depois de fazer meses de reflexão em relação a isso. Em dezembro, eu já estava fora do exército. Agora eu tenho o meu ritmo, eu não trabalho por hora, eu trabalho por produtividade. Então, se eu estou produzindo, eu consigo render, eu consigo fazer aquilo que eu quero, da forma que eu quero, dentro das minhas possibilidades. Eu acho que, consequentemente, a minha satisfação, a minha felicidade aumentou muito. Tudo isso começou quando eu tomei aquela decisão de realmente começar a investir. Que isso foi expandindo a minha mente, expandindo na minha cabeça para novos desafios. Ficou para trás ali o Capitão Mendes, com muito orgulho, com muito amor pela profissão que eu tinha. E agora eu não sou ex-militar, né? Eu sou militar da reserva. A partir de agora eu quero estar sempre contribuindo, eu quero estar do lado de vocês, então podem me procurar. E eu vou estar colocando sempre bastante conteúdo, eu vou estar tentando aqui ajudar a melhor maneira possível